De ponta cabeça. Como é que eu falo isso em inglês? Fala pessoal, eu sou Guilherme Marquesani e esse é mais um Vocabulab, o laboratório das palavras. Hoje a gente vai explorar um pouquinho a tradução de expressões do português para o inglês. Expressões é um assunto interessante porque geralmente, se você for simplesmente levar o significado das palavras em conta, não faz sentido nem no próprio idioma. De ponta cabeça. O que quer dizer isso? Em inglês talvez faça um pouco mais de sentido. Upside down. Upside, o lado de cima, down, baixo. Quer dizer, o lado de cima para baixo. Agora, ponta cabeça. Né? O cara tem uma ponta na cabeça. Como é que eu vou traduzir isso? Simples. Você não vai. O que significa falar? Falar nada mais é do que um meio de comunicar o seu pensamento. Então, assim, quando você, por exemplo, coloca um USB no computador, você está convertendo alguns dados, uma informação ali, em um código binário. Esse código binário é transmitido para o computador decifra ele e te mostra no meio de uma imagem, por exemplo, ou de um áudio, você consegue ter acesso àquilo. Da mesma forma, eu monto uma imagem na cabeça, eu vou pensar numa coisa. Então vamos dar um exemplo, eu vou pensar numa coisa. Agora eu vou converter essa imagem que eu pensei num código que eu consiga transmitir para você e te passar. Eu pensei em um gato branco, gordo, com as orelhas amarelas. Se eu fizer um bom trabalho, você vai receber essa mesma imagem. Na sua mente, você vai ter a mesma imagem. Então eu te transmiti uma informação usando esse código. E da mesma forma que quanto maior resolução tiver de um vídeo ou de uma imagem, maior o arquivo vai ser, quanto mais preciso eu for ao falar, quanto mais palavras eu usar, mais precisa vai ser a imagem que você montar na sua mente. Então eu estou te transmitindo a informação de um jeito apropriado. Então esse é o ponto. Eu tenho uma informação na minha mente, eu faço uma conversão do código da língua, transmito para você falando. Você ouve, recebe o código, e aí você decifra esse código na imagem. Se nós fizermos um bom trabalho, eu transmiti o meu pensamento para você. Agora vamos falar de outra língua. Por quê? Porque a gente está falando de outro código. O pensamento é o mesmo, mas o código é diferente. Será que vale a pena eu converter isso aqui num código, traduzir para outro código de transferir? Olha quanto trabalho eu estou tendo e olha o perigo de você perder informação aí no meio. Agora, o ideal é que eu pegue a ideia original e eu converta no outro código, no inglês, e eu te transmita já esse outro código. E quando você receber, você também já decifre direto o código, não precisa traduzir ele. Esse tipo de conversão sempre gera alguma dúvida, algum problema. Então vamos lá, como é que eu falo ponta cabeça em inglês? Não importa. A ideia é, eu estou falando de algo que está ao contrário, então eu preciso usar como se fala isso em inglês. A ideia original no código novo. É por isso que de ponta cabeça é traduzido como upside down. Não importa se as palavras não batem, o que importa é que a ideia transmitida é a mesma. Como que eu traduzo cara de pau? Wooden face? Não, lógico que não. Cara de pau não tem nada a ver com o material do seu rosto. Cara de pau tem a ver com você ser sincero demais. E não existe isso em inglês, não existe essa ideia, essa expressão específica. Eu tenho várias formas de poder falar isso dependendo do contexto. O cara é cara de pau porque ele não tem vergonha, porque ele consegue se virar em qualquer situação. Confident. O cara é cara de pau porque ele fala sem se importar com os sentimentos dos outros. He's a jerk. Matar 2 coelhos com uma cajadada só. Mesma coisa, difícil de traduzir, não vai fazer sentido necessariamente. Apesar que existe uma expressão muito parecida. To kill 2 birds with 1 stone. Matar 2 pássaros com uma pedra. Se os coelhos entrarem no meio, talvez gere um pouco de confusão. Novamente, é uma questão de cultura, não de palavras aí. Então é importante que você tente observar a língua com esses olhos, né? Da transmissão da informação, da conversão da informação no código. Se você fizer isso, você realmente vai falar inglês. E as pessoas vão te entender. Quer aprender a fazer isso de uma forma rápida?
ágil e agradável? Entre em contato conosco, marque uma aula experimental gratuita com um dos nossos professores e venha realizar o seu sonho na Trust.